como você bem explicou, tudo aqui nesse país depende da temperatura política, depende se tem eleição, se não tem eleição, dos ânimos do Congresso. Às vezes, decisões importantes são proteladas, jogadas, postergadas, jogadas para depois. Então, pode demorar? Pode demorar. Mas ele será cassado e já tem gente fazendo pré-campanha no Paraná para a vaga dele, inclusive a esposa. Agora, tem um detalhe aí. André Mendonça vai substituir o Alexandre de Moraes no TSE. O caso pode chegar ao TSE com como é o terrivelmente evangélico, André Mendonça na presidência. Mudaria alguma coisa, Poliana? O plenário é soberano, né? Então, acho que talvez o andamento da pauta teria vamos dizer assim, seria mais arrastado, né? Mais demorado. O plenário, eu acredito que não reverteria essa decisão, que impõe também, digamos, uma nova eleição, né? Pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Aí a gente entraria nessa briga também lá no Estado, quem sabe a gente vê Gleisi versus Michele Bolsonaro, quem sabe aí nas urnas, se Moro eventualmente for cassado pelo Tribunal do Paraná. A Raniele quer acrescentar alguma coisa? Pois não, Raniele? Não, estava acrescentando era exatamente isso, né? Que aqui em Brasília fala, sim, que ele vai ser cassado. Claro que a gente não pode julgar antes, né, dos próprios magistrados. Mas aqui já tem esse sentimento, inclusive dessa disputa. E, de fato, os nomes são esses: Rosângela Moro, que atualmente é deputada federal, Gleisi Hoffmann e Michele Bolsonaro. Muito já se fala aí, uma vez que os suplentes do Moro também são alvos dessas ações judiciais. Agora, no caso da Rosângela, eu vi hoje que o PL não quer a Rosângela disputando lá. Mas isso aí vamos aguardar. Mas, professor Vila, eu queria saber do senhor o seguinte: o Moro, ele está se vitimizando já. Se ele for cassado antes da eleição desse ano, ele não vira um personagem muito forte da sucessão municipal lá em Curitiba e na eleição do Paraná? Me parece que não. Bem, vamos por partes, né? A esposa ser candidata a sucedê-lo no Senado é um escândalo, porque ela é deputada federal por São Paulo e, se soltar ela na Zona Leste, ela não chega na suposta casa dela em São Paulo, que não existe. Portanto, fraude. Ela cometeu uma fraude, como ele estava cometendo uma fraude quando transferiu o título para São Paulo. O Tribunal Regional Eleitoral falou não. Aí ele correu no último dia, transferiu outra vez de volta para o Paraná. Portanto, ele é produto de uma fraude gravíssima e a senhora, sua esposa, foi eleita deputada federal por São Paulo. E São Paulo virou estado da fraude. Eduardo Bolsonaro mora no Rio. Teve manifestação em frente à casa dele, no Rio. Ele frauda com endereço aqui de São Paulo. Mário Frias, o senador, o astronauta, a família mora no Texas. Texas é o único estado americano que tem 3 senadores, todos têm 2. Em Washington, Texas tem 3, um em Brasília também, que é o astronauta. Agora, no caso paranaense, eu li e estudei o caso. Ele fala que gastou, antes de ser candidato a senador, cerca de R$ 4.000, então um valor quase desprezível. Não, ele gastou milhões. Aqui perto de onde eu estou, ele instalou seu quartel-general aqui em São Paulo. E gastou muito dinheiro em viagens internacionais, hotel, segurança, contratou trabalhos de assessores jurídicos, seus amigos, vale destacar. Isso está tudo no documento do Podemos. Ele estava no Podemos à época. Tá? Tem bolsas de grife, que eu não sei o que faz campanha, bolsa de grife, mas sei que dá um valor superior a 4 milhões. Muito dinheiro, muito dinheiro. Aí foi uma pré-campanha para presidente. Aí ele vai ao Paraná e diz que não é mais candidato, muda de partido, Podemos, União Brasil, e deixa de ser candidato a presidente, passa a ser pré-candidato a senador. Só que ele fez toda uma campanha, uma exposição pública pelo Podemos, inclusive em rádio e TV, obrigatório. E ele levou, portanto, vantagem em relação aos outros candidatos, né? E isso o favoreceu, o gasto financeiro e o espaço nos meios de comunicação, tal qual do horário eleitoral gratuito, pré-campanha eleitoral, registra-se. Sendo assim, a sua situação no Tribunal Regional Eleitoral
é muito difícil. Dizem que a votação vai ser 4-3, são 7 juízes. Tudo bem, pode ser 4-3, 5-2, mas isso vai terminar, claro, no TSE. Mesmo em junho, é que é a substituição do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo que isso seja julgado depois de junho, a situação é muito desconfortável, porque tem o caso, como foi bem destacado anteriormente, da senadora Selma Arruda, ex-senadora, do Mato Grosso, chamado, olha a ironia da história, Moro de Saias, né, que foi cassada também. Mas o caso dele não só tem essa jurisprudência, mas o volume de provas são muito robustas, e veja como que são as ironias da história. O senador que representou a moralidade republicana, entre aspas ou sem aspas, em certo momento da história recente do Brasil, pode ser cassado por imoralidade republicana. É a vida. Então, Guga. É o sepultamento total da imagem do Sérgio Moro, que já é alguém que tem no currículo a condenação por suspeição, ser um juiz suspeito, que atuou de maneira parcial. Além disso, agora ele pode ser cassado, exatamente por ter se valido aí de um benefício, de ter usado mais dinheiro numa pré-campanha à presidência, como bem explicou o Marco Antônio Villa. Ele gastou milhões a mais do que os outros candidatos, deu 110% a mais, em média, do que a média dos outros candidatos ao Senado pelo Paraná. Então ele teve muito mais dinheiro para se promover, ele apareceu muito mais, ele apareceu na televisão, na pré-campanha para presidente, ele apareceu nas manchetes dos jornais. Então é óbvio que ele teve aí todo um benefício que não pode ser computado no final como se fosse algo separado da campanha ao Senado. Ele acabou se promovendo como político, está tudo junto e misturado, e por isso vai perder sim. E ele também estava sendo processado por Caixa 2. A princípio, o Ministério Público Eleitoral não acatou isso, mas isso pode sim ainda ser revisto. E ele pode também, num futuro próximo, pagar pelo crime eleitoral de Caixa 2 também. Então, há essa suspeita também de Caixa 2. Então, a imagem dele, obviamente, está completamente manchada. Tem que ver quem vai pegar a cadeira, se vai ser de fato uma das meninas superpoderosas, a do PT, a Gleisi Hoffmann, quer conseguir essa cadeira do Senado também. Tem a Rosângela Moro, que seria, claro, um escárnio. Tem a Michele Bolsonaro, que também estão querendo ventilar o nome dela para essa vaga aí que pode ficar aberta. Agora, parece que hoje está saindo a notícia fresquinha de que o Bolsonaro tende a apoiar o Paulo Martins. O Paulo Martins, que também é apoiado pelo Ratinho Júnior, governador do Paraná. Ele hoje é secretário do Ratinho Júnior, e aí parece que o Ratinho convenceu o Bolsonaro. A Michele não quer sair candidata pelo Senado lá no Paraná. Ela quer esperar 2 anos e concorrer no Distrito Federal, numa dobradinha com a Damares, que tentaria a vaga de governador, e ela ao Senado pelo Distrito Federal, portanto. E aí o Paulo Martins começa agora a surgir como o provável nome do PL e do Bolsonaro para herdar a vaga do Sérgio Moro, e até por isso o Lula, o PT, eles sabem que o favoritismo é da Michele ou até, quem sabe, do Paulo, se tiver o Bolsonaro do lado, para conseguir ser eleito. Então talvez seja melhor protelar essa história. O Lula mesmo não faz questão que esse julgamento aconteça agora, mas não é ele que decide. Mas para o PT é mais interessante que essa decisão fique, pelo menos, para depois da eleição municipal, para que um nome do bolsonarismo não seja eleito até lá e não possa influenciar também na eleição municipal. É isso. O próprio PT lá no Paraná, né, em Curitiba, tem um bode na sala lá do Zeca Disseu, né? Zeca Disseu que quer ser candidato pelo PT lá em Curitiba, mas também está correndo por fora aí para quem sabe disputar no lugar da Gleisi, que lá em Curitiba quer apoiar o candidato do PSB. Então ainda tem esse imbróglio local lá em Curitiba. Quer saber se perde com a Gleisi ou com o PSB. Eu quero agradecer, Raniele Veloso, a sua participação hoje em Brasília. Um abraço. Até amanhã, Amadeu. Até Feliz amanhã. Páscoa para vocês.